Queridos, é muito interessante o seguinte, hoje eu vou falar com você sobre Jesus, a minha ressurreição, Jesus, a minha ressurreição. O texto que dá base à mensagem de hoje, eu não vou ler ele todo, porque você já conhece, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 a 44, depois nós vamos ler apenas 3, 4, 5 versículos desse texto, mas eu quero dizer o seguinte, é muito interessante que a conversa sobre morte, ela sempre aparece nas nossas rodas de conversa, não é verdade? Olha que interessante. Ontem nós estávamos lá, está dando um barulho aí, prestem atenção, senão daqui a pouco o povo sai correndo daqui, a gente não sabe por quê. Ontem nós estávamos lá no DNA, de repente eu recebo um telefone do Rodrigo falando de alguém que havia falecido. E a gente tentou atender da melhor maneira possível, né? À noite, Ney e eu estávamos na casa do Fabiano. E o Fabiano nos contou a história de um homem que tem medo de passar em frente ao cemitério. O Fabiano não sabe a razão, mas ele tem medo. Ele tem medo de passar em frente ao cemitério. Talvez você também tenha medo de passar em frente ao cemitério. Hoje, logo depois que terminou a programação das crianças, estava ali Edson, Altair, eu, Ângela e Simone conversando, e de repente o assunto morte apareceu na nossa conversa. Nós começamos a falar sobre, por exemplo, se alguém ressuscitasse ou levantasse de um caixão, de repente não ficaria ninguém dentro da igreja, mesmo que a gente pregue ressurreição, mesmo que a gente fala que é possível o milagre da ressurreição, né? Aí eu contei uma história que aconteceu lá em Campo Largo, você também já deve conhecer essa história. Foram velar uma pessoa na capela mortuária, uma mulher, e de repente ela teve um espasmo e não ficou ninguém lá dentro. Né? Dizem que o espasmo é normal. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que, de tempos em tempos, a conversa sobre a morte aparece na nossa vida, nas nossas conversas. A gente fala, por exemplo, de morte quando nós estamos falando sobre longevidade. Longevidade. A gente fala sobre morte mesmo falando sobre a vida. Eu quero morrer com 80, eu quero morrer depois dos 100, vocês sabem disso. Né? Eu quero morrer depois dos 100, eu quero ser um homem centenário. Mas a conversa morte está sempre nos nossos lábios. Aquelas pessoas que já estão com 70, 80 anos, elas dizem, minha hora está chegando. Daqui a pouco, eu não ficarei aqui nem para contar história, ou não ficarei para semente. A verdade é que o assunto morte é um assunto espiritual. Eu poderia perguntar a você agora se você tem medo de falar sobre a morte. Eu poderia perguntar a você agora, se você faz piadas sobre a morte. Eu poderia perguntar a você agora se você tem medo de morrer. Eu me lembro, nesse assunto de morte, quando nós estávamos na faculdade teológica, aí o professor de filosofia, se não me engano, deu um trabalho para nós, um trabalho para fazer em grupo, e aí de repente a sala inteira começou a rir, porque a pergunta do professor era a seguinte: o que você quer ouvir no seu funeral? O que você quer ouvir no seu funeral? Aí tem aqueles caras que são muito humoristas, aí eu fui o primeiro a dizer, ele se mexeu, está vivo. Todo mundo tem medo de morrer. As pessoas não querem morrer. Falando sobre a morte, a Simone quer o velório dela com o caixão fechado, não quer nem aquele negócio. E a gente falou, morto não tem voz.
vai ser do jeito que a gente quiser. A Ângela falou, no meu velório eu não quero festa. Eu falei, no meu velório eu quero rock and roll. Quero rock and roll. Já falei, vou deixar combinado. Já vou deixar combinado. O dia que eu morrer, chame uma banda de rock, heavy metal, né, para tocar um metal pesado, porque o Janire já nos dizia, quando a tristeza pegar o seu coração, pegue a guitarra e cante um rock para louvar Jesus. Né, eu sou velho. No meu enterro eu quero rock. Não vão tocar música. Não, é rock. Tá? Mas não se preocupe, porque é o seguinte, como eu vou morrer depois do 100, eu vou fazer o velório da maioria que está aqui. Não se preocupe. Fique tranquilo. Então, essa é uma preocupação lá para a Isabelle, para o Lucas, né? Para esses mais novos, de falar, o pastor falou que quer rock no velório dele. Lucas 11 vai falar do momento que Jesus ressuscitou Lázaro. E eu quero ler primeiro o versículo de 1 a 5, e mostrar para você que também nós estávamos mortos. Estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber as notícias, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado nela. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Agora vá no verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Este milagre de Jesus, sem dúvida, é também contado como um dos maiores milagres de Jesus. Jesus multiplicou pães e peixes. Você lembra do primeiro milagre de Jesus? Ele transformou a água em vinho, em um casamento. Mas a ressurreição de Lázaro também é contado como um dos grandes milagres de Jesus. E por que é um dos grandes milagres? Porque Lázaro estava morto já há 4 dias. Olha que coisa interessante. Lázaro estava morto há 4 dias. Você já imaginou comigo? Eu não sei como é que era feito lá na época, mas aquela região é muito quente. Aquela região era muito quente. Então você imagina como é que estava o corpinho de Lázaro. Vamos dizer que eles tenham, no sistema antigo, velado Lázaro por 24 horas, né? Morreu, preparou, ficou 24 horas, o pessoal chorando. E aí, aquele calor, fizeram a procissão, né? Fizeram o cortejo, levaram Lázaro, sepultaram lá em uma caverna, um lugar um pouco mais fresco, colocaram uma pedra e Jesus não chegava. No 4º dia aparece Jesus, belo e formoso. Belo e formoso aparece Jesus. Você conhece bem essa história. As irmãs de Lázaro faltaram pular no pescoço de Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, as coisas não tinham acontecido dessa forma, porque nós cremos em milagre. O Senhor é um Deus, o Senhor faz milagres. O Senhor transformou a água em vinho, o Senhor multiplicou pães e peixes, o Senhor curou aleijados, o Senhor curou cegos, o Senhor curou leprosos, o Senhor deu vida e muita vida às pessoas que te procuraram. Se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Lázaro estaria vivo. A verdade é que Jesus sempre vai chegar no tempo certo da nossa vida. Jesus sempre chega no tempo certo. Jesus sempre chega no momento oportuno.
Não existe tempo perdido para Jesus, não existe tempo que não seja propício para Jesus, e não existe tempo que ele aguarde. Ele é Senhor do tempo, ele chega no tempo certo. Mas o que eu quero mostrar para você é que o evangelista João, ele está mostrando aqui, nessa representação da vida de Lázaro, que essa, não só a vida de Lázaro, mas a ressurreição de Lázaro, tem muito a ver com a nossa caminhada espiritual, tem muito a ver com a minha história e com a sua história de vida. Tem muito a ver com a nossa vida com Jesus, a nossa vida espiritual. E eu posso então aqui colocar para você pelo menos 3 delas. A semelhança de Lázaro, a mesma, Lázaro estava morto e nós também estávamos. Lázaro, a mesma semelhança de Lázaro é que nós estávamos vivendo. Lázaro estava morto, nós também estávamos mortos. A Bíblia vai dizer para nós em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, ela vai dizer: Ele vos deu vida. Quem nos deu vida? Jesus. Estávamos nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Veja, eu mudei o texto. Eu não estou dizendo, estavam vocês mortos. Eu estou dizendo, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, nos quais antes, outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nós estávamos com eles, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, do nosso pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que a Bíblia está dizendo para nós? Que Cristo nos encontrou numa condição de morte. O que a Bíblia está falando para nós é que Cristo nos encontrou numa condição de morte. Nós estávamos perecendo. Nós não tínhamos uma vida espiritual saudável. Nós estávamos vivendo a parte da vontade de Deus. Nós estávamos vivendo nos desejos da nossa carne. Nós estávamos vivendo liderados pelos espíritos das trevas. O que a Bíblia está dizendo é que, semelhante a Lázaro, nós também estávamos mortos. Talvez não numa tumba, talvez não num caixão, num sarcófago, talvez não em um túmulo, mas nós estávamos mortos. Mas Jesus chegou no tempo certo na tua vida, nem antes e nem depois do tempo que ele determinou. Há um texto, se não me engano, em Gálatas, que diz que na plenitude dos tempos, no tempo certo, Jesus chegou na sua vida. E quando Jesus entrou na sua vida, a morte espiritual fugiu. Diga, não há morte em mim. Não há morte em mim, com convicção. Porque quando Jesus chegou na sua vida, a morte fugiu. Ele te tirou das trevas, ele te tirou do lamaçal do pecado, ele te resgatou das mãos de Satanás. Nós estávamos mortos. Olha o que diz Romanos 3:23 para nós. Estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos à parte da vontade de Deus. Nós estávamos à parte da glória de Deus. Mas Ele nos chamou. E quando Jesus nos chama, Ele nos chama da morte para a vida. Diga amém, irmão. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele nos chama da morte para a vida. Ele nos tirou de um caminho de morte. Pastor, mas nós vamos morrer. É verdade, todos nós vamos morrer. Lá, a Bíblia não diz isso. Eu estou só fantasiando e brincando, mas lá tem um copinho com o seu número. De vez em quando,
O anjo mete a mão e diz assim, o número da L aqui. Não vou agora não. Mas a L dá uma balançada. A L agora não, eu vou sortear de novo. Aí ele pega o número e pá. Quem está na fila vai, meu irmão. Todos nós vamos experimentar a morte física. A morte física é uma realidade. Mas a morte que eu estou falando é a morte espiritual. Nós éramos sem vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você foi alcançado. Você vivia debaixo da ira de Deus. Mas agora você foi resgatado para a maravilhosa luz. Então a primeira coisa que eu posso aprender com você nessa noite é que, à semelhança de Lázaro, nós estávamos mortos. Mas Jesus nos trouxe vida. Da mesma forma que Jesus disse a Lázaro, Lázaro, vem para fora, ele também falou para nós, saia do nível de morte. A continuação do texto de Efésios, que a gente citou, de Efésios, que nós citamos acima, ela diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Irmãos, nós não ganhamos vida para viver para nós mesmos. Nós ganhamos vida para viver juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco e em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas um dia nós ouvimos a doce voz de Jesus. Nós ouvimos a doce voz de Jesus. E Jesus nos chama pelo nome. Jesus nos chama pelo nome. A doce voz de Jesus chama você nessa noite. Ela chama, e a voz de Jesus vem dizendo o seu nome. Foi assim com Felipe, foi assim com Mateus, foi assim com André, foi assim com Pedro. Jesus chamou os seus discípulos pelo nome. Jesus chamou os seus discípulos pelo nome. E há uma passagem muito interessante de Jesus conversando com Simão. Ele diz, não se chamarás mais Simão, mas Cefas. Não se chamarás mais Simão, mas Pedro. Sabe, Jesus te chama da morte e você vem como está. Mas você não fica como está, ou como você veio. Há uma transformação de vida. Há uma transformação de vida em nós. E ela acontece quando nós ouvimos a doce voz de Jesus. E a minha pergunta a você nessa noite, você que está aqui, você tem escutado a doce voz de Jesus falando aos seus ouvidos e te chamando pelo nome e transformando a sua vida? Amém? Não, misericórdia. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a nossa vida precisava da graça e da misericórdia de Deus. E a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. Nós ouvimos a doce voz de Jesus e o Senhor nos ressuscitou. Olha o que diz Efésios 2:8 para nós, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem da carne, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Presta atenção, meu irmão. Olha a oração que nós fizemos nessa noite. Nós somos proclamadores de vida. É por isso que eu e você, nós precisamos orar intensamente por salvação, porque nós estávamos mortos. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos sem direção. Quantas pessoas estão à sua volta hoje sem direção? Quantas pessoas estão à sua volta hoje sem saber o que fazer? Talvez com uma crise no casamento, talvez com uma enfermidade, talvez vivendo uma destruição dentro do lar. Ah, meus irmãos, e nós estamos cheios de vidas,
Nós estamos com a vida nossa em Cristo e cheio da vida de Cristo em nós, mas nós não estamos anunciando que essa vida é para todos. Perceba, o Senhor não te trouxe da morte para a vida apenas para ressuscitar você e dizer, não, agora você tem vida. Agora você pode viver. Agora você tem liberdade. Não foi apenas isso. Ele nos tirou da morte para a vida com um propósito. Ele nos tirou da morte para a vida com uma missão. Nós não podemos esquecer a missão, irmãos. A missão não é adorar no domingo. A missão não é reunir, cantar bonitos louvores, animados louvores, empolgação, alegria. Não, a missão vai além do nosso culto. Nessa noite você está aqui na igreja para ser abastecido de uma palavra de Deus, para receber um ânimo novo, para que durante a semana você vá espalhando do amor de Deus e proclamando que Ele é a ressurreição dos mortos. Nós estamos chegando na época da Páscoa. O que nós celebramos na Páscoa? A ressurreição de Jesus? Que bom se fosse tão simples assim. Nós celebramos em Jesus a nossa ressurreição. A minha e a sua ressurreição. Agora, nós ressurgimos das trevas para a maravilhosa luz, mas nós não podemos ficar só na luz. Nós precisamos proclamar dessa luz e nós precisamos avançar com essa luz em meio às trevas. Ah, como eu queria ouvir um amém. Não, mas eu queria ouvir um amém com convicção, irmão. Assim, ó, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu quero brilhar nas trevas, eu não quero vir para a igreja sozinho, eu não quero ir para a célula sozinho, eu não quero ir para o céu sozinho. Querido, nós somos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, para nos tornarmos luz. Nós somos velas acesas para proclamar a glória de Deus e manifestar o amor de Deus. O verso 44 diz para nós, fazendo uma referência a Lázaro, lá no capítulo 11, o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, o seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Irmãos, eu vou usar uma outra expressão aqui. Você já andou no meio do mato? Quem já andou no meio do mato? Interage comigo. Você já andou no meio do mato? Calça comprida? Com calça comprida? E você passou no meio do mato, e aí quando você chegou num determinado lugar, você olhou para a calça assim, estava cheio de carrapicho. É carrapicho que diz? Cheio de carrapicho. E aí você começou a tirar cada um, né? Você foi tirando um por um, foi tirando carrapicho aqui, carrapicho ali, carrapicho aqui, carrapicho ali, e você foi tirando. E teve aqueles que disseram assim, eu não vou tirar nada, eu vou deixar para minha mulher lavar. Né? De vez em quando a Marli sofre comigo, porque eu vou pescar, vou para a beirada do rio pescar, e aí eu chego com aquela calça cheia de lama, né? E cheirando peixe. E aí eu falo assim, vou deixar para minha esposa lavar? Né? Cheio de escama de peixe. O que eu quero dizer para você é que, olhando para esse texto, quando Jesus chama Lázaro para fora, quando Jesus te chama, veja, ele dá ordem às pessoas que estão ali para tirar, desatar, porque, irmão, não sei se você sabe, mas naquele tempo, não era colocado um terninho bonito para enterrar o defunto. Não era colocado um vestido bonito para enterrar o defunto, uma rosinha na mão, um rosário, uma cruz. Não era colocado. Não era colocado, não era penteado o cabelo, feito uma maquiagem, não. Sabe o que eles faziam? Eles lascavam perfume no corpo do defunto e enfaixavam ele inteiro. E enfaixava o defunto. E aí colocava o defunto lá.
Aí você imagina Lázaro, imagine comigo, exerce a imaginação. Jesus fala para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Lázaro sai lá todo enfaixadinho assim, né? Meio que múmia, né? Está enfaixado. E aí ele diz o seguinte para as pessoas que estão, Jesus diz o seguinte para elas, olha, desatem ele agora, comece a tirar todo esse lençol que foi colocado em volta, essas faixas que foram colocadas em volta. Irmão, quando você recebeu Jesus, quando Jesus te chamou da morte para a vida, tiveram pessoas que caminharam com você e foram tirando aquilo que eu exemplifiquei aqui, os carrapichos, foram tirando as faixas. E essas faixas simbolizam pecado, simbolizam amarra na nossa vida. Eu lembro que quando eu me converti, eu falo isso aqui, irmãos, eu bebia demais. Eu bebia demais. Eu lembro quando eu me converti, a coisa que eu mais sentia saudade era da bebida. E alguém teve que chegar e aproximar e dizer assim, olha, agora você é nova criatura. Eu tenho que tirar esse carrapicho de você. Eu tenho que tirar. E assim aconteceu com você. Quando Jesus te chamou das trevas para a luz, quando ele te chamou da morte, alguém caminhou com você. Alguém discipulou você. Alguém esteve junto com você para tirar as amarras. E essas amarras simbolizam aqui para nós pecado que muitas vezes nós estamos carregando e muitas vezes nós gostamos. Talvez até coisas que não nos façam mal, mas está amarrando a nossa vida espiritual. Tem coisas que eu e você gostamos. Olha que maravilha aqui, ó. Vou até pegar um aqui. Podia ter pensado melhor na mensagem, né? Olha aqui. Não, a gente está todo enfaixadinho aqui. Mas tem coisas, meu irmão, talvez que sejam coisas boas que você está carregando. E está sendo faixa na sua vida. E está impedindo você de proclamar o evangelho do Senhor. Está impedindo você de ser luz. Talvez você ame tanto o seu conforto. Mas enquanto você está no seu conforto, seu vizinho está indo para o inferno. Você podia estar lá tirando as amarras dele. Talvez em coisas boas que você esteja amarrado. Você está amarrado em coisas boas. Ah, pastor, eu gosto muito de descansar, eu gosto muito de dormir. Mas enquanto você está dormindo, irmão, tem gente indo para o inferno. Enquanto você está descansando, tem gente indo para o inferno. Ah, pastor, você é contra o descanso? Não. Não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós precisamos descansar. Mas a verdade é que às vezes nós estamos sendo controlados, amarrados por coisas boas da vida. E nós esquecemos do outro. Eu e você fomos chamados das trevas. Alguém veio e tirou as faixas de nós. Às vezes o próprio Senhor Jesus. Às vezes você mesmo. Às vezes você mesmo. Às vezes alguém que Deus colocou no seu lado. Às vezes o próprio Senhor Jesus. Mas da mesma forma, existem pessoas que estão aí impossibilitadas de viver. E eu e você, somos luz para eles. Eu e você somos proclamadores de vida. Apesar de você estar livre da morte, provavelmente você também esteja enfrentando alguma luta com o pecado. Dia após dia, você está enfrentando uma luta com o pecado. São faixas que precisam ser tiradas. E quando uma faixa é tirada de você, você está apto para ajudar alguém que estava vivendo a mesma situação que você. Pensa nisso. Pensa nisso essa semana. Eu e você precisamos deixar as faixas que estão nos atrapalhando de proclamar o amor de Cristo. Talvez o conforto, talvez alguma área da sua vida.
Eu quero que você feche os olhos. Nós temos ainda a ceia do Senhor para celebrar nessa noite. Eu disse a você que nós veríamos 2 ou 3 pontos aqui. Presta atenção. Nós podemos chegar a 2 conclusões nessa noite. Ou estamos mortos espirituais e vivendo a parte de Deus, ou já experimentamos o poder da ressurreição, mas ainda estamos presos por pecados que nos impedem de desfrutar uma vida plena com Cristo e de cumprir a nossa missão. Se você se enquadra na primeira reflexão, onde você está morto espiritualmente vivendo a parte de Deus, a palavra de Deus diz em João 11, 25 e 26, ela diz, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele termina com uma pergunta. Você crê isso? Você crê nisso? Peça a Jesus para te ressuscitar e te dar uma nova vida. Para te dar uma vida extraordinária. Para viver com Ele aquilo que é necessário. E o que você precisa crer nele. Você precisa crer que Ele ressuscitou. Que Ele ressuscitou. Para que você também tenha ressurreição. Mas se a sua opção é a segunda, já experimentou o poder da ressurreição, mas ainda está preso aos pecados que impedem você de desfrutar uma vida plena com Cristo, há um outro conselho. Há conselhos específicos para você. Primeiro, tome cuidado. Hebreus 12, 1 diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. A primeira coisa que você precisa fazer é se livrar de tudo aquilo que te atrapalha e do pecado que te envolve. Irmão, eu não sei você. Eu não sei como é que está o seu coração, mas por vezes você está amarrado por algum pecado. E você precisa renunciar a esse pecado. Você precisa declarar que você em Cristo é livre. Que você foi encontrado pela graça. Então, receba Jesus no seu coração. Talvez o que impeça você de desfrutar, de apresentar Jesus, de viver uma vida plena com Jesus, sejam os relacionamentos complicados que você arranjou para a sua vida. Mateus capítulo 18, verso 15 a 20 vai dizer para nós, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e resolve a situação. Se o seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. Sabe, existem muitos relacionamentos complicados dentro e fora da igreja. Talvez você esteja vivendo relacionamentos complicados. Relacionamentos onde você ainda não perdoou quem você precisava perdoar. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez um irmão. Talvez perdoar a si mesmo. Sim, irmãos, porque às vezes nós erramos e a gente fica carregando culpa. Ao invés de dizer, Senhor, em Ti eu sou livre, em Ti eu sou perdoado, em Ti eu sou curado. E talvez você precise experimentar uma cura espiritual dentro do seu coração. Porque você está tendo um relacionamento complicado com você mesmo. Talvez, meu irmão, você não esteja desfrutando da vida com Cristo, porque você está priorizando coisas erradas. Mateus capítulo 6, verso 33 vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas, as outras coisas, diz uma outra versão, uma outra versão vai dizer, as outras coisas vos será acrescentado. Sabe, querido? Aquilo que eu falei com você e o motivo da nossa oração, talvez você esteja se preocupando pouco com o reino de Deus.
Você está olhando para aquilo que você quer conquistar. Você está olhando por aquilo que você quer ser. Você está olhando a grandeza desse mundo. Você está olhando os prazeres desse mundo. Você está conquistando coisas desse mundo. E não está se preocupando com o reino de Deus. Sabe, querido? O verdadeiro discípulo se preocupa primeiro com o reino. O verdadeiro discípulo se preocupa primeiro com o reino. O verdadeiro discípulo é cheio de compaixão. O verdadeiro discípulo ama vidas, ama pessoas. O verdadeiro discípulo coloca tudo que tem à disposição do Senhor. Talvez você esteja se relacionando com as coisas erradas, priorizando as coisas erradas. Talvez você precise livrar de envolvimentos do passado, envolvimentos religiosos, envolvimentos que você carrega no seu coração. Atos 19, 18 a 20 vai falar de um povo que quando o evangelho chegou, eles pegaram tudo aquilo que era da sua religião, da prática do ocultismo, da prática espiritualista que eles viviam, e queimaram tudo. Talvez você esteja precisando desligar coisas do seu passado. Talvez você esteja com dificuldade de autoaceitação. Hoje pela manhã e ontem à noite, aqui no trabalho com as crianças, eu li o Salmo 139, 14 até o verso 16. E esse salmo diz que foi Deus que nos fez, foi Deus que nos criou. Pais não fazem filhos. É Deus que cria filhos. E Deus projeta. E Deus planeja os seus. E talvez você precise experimentar a autoaceitação. Ah, pastor, eu não gosto dessa parte do meu corpo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto da minha voz, eu não gosto disso, Aceitação. Salmo 139, 14 a 16 vai dizer que Deus criou você como obra-prima dele. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, ele já sabia como você seria. Talvez você esteja ainda não experimentando a plenitude da vida em Cristo Jesus, porque há mágoas e ressentimentos no seu coração. Você está amarrado, você está entrelaçado com mágoas e ressentimentos. Mateus 6, 14 e 15 vai dizer: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Talvez você esteja vivendo com mágoas e ressentimentos no seu coração. Com mágoas e ressentimentos no seu coração. Abra o seu coração para o Senhor nessa noite e diz: Senhor, eu quero tirar essa faixa, porque eu quero ser luz nesse mundo. Eu quero viver para o Senhor, eu quero experimentar a verdadeira vida e eu quero ser também um transmissor de vida. Talvez você esteja atado e amarrado por lembranças amargas. Lamentações 3, 19 e 20 vai dizer: lembro-me das minhas aflições e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. A minha alma desfalece dentro de mim. Talvez você esteja com lembranças amargas. Lembranças e amarguras na sua vida. Coisas que corroem o seu coração. E por isso mesmo que o Senhor tenha chamado você das trevas, da morte para a vida, o seu coração carrega ainda amargura. Você precisa deixar, meu irmão. Você precisa deixar. Você precisa abandonar.
Sabe, querido, nós queremos ser luz nessa cidade, nós queremos ser luz nesse bairro, nós queremos influenciar pessoas, mas nós não podemos fazer se nós estivermos amarrados a desculpas. O Senhor está aqui nessa noite, tratando o meu e o seu coração. Sabe, querido, não dá tempo para a gente ficar se desculpando. Não dá tempo para a gente ficar inventando desculpa, melhor dizendo. Assim como Jesus pediu para algumas pessoas tirarem as faixas de Lázaro, peça ajuda agora a uma pessoa de confiança. Talvez o seu líder de célula, talvez o seu líder de rede, talvez o seu supervisor, talvez ao seu a um seu discipulador, talvez a um amigo, talvez você precise marcar um horário, um gabinete com os pastores da igreja, para que você possa pedir ajuda para tirar essas faixas. Peça ajuda e confie que o Senhor vai fazer. Eu quero orar por você. Nessa noite de ceia, nessa noite de celebração de ceia, eu quero orar por você. Sabe, queridos, nós temos que parar de brincar de ser crentes. Nós temos que parar com isso. Nós queremos ser uma igreja que ama o Senhor Jesus e manifesta o seu amor e salvação em todo lugar. Amar a Jesus e manifestar o seu amor e salvação em todo mundo. O Senhor nos deu essa visão. Abraça essa visão. Abra o seu coração nessa noite. Abra o seu coração. Sabe, querido, que talvez você possa estar fazendo muitas coisas, vivendo muitas coisas, mas não está pensando no reino de Deus e não está acumulando nenhuma coroa no céu. Não está sendo frutífero. Mesmo tendo saído da vida, da morte para a vida, você está amarrado com algumas coisas na sua vida. Está impedindo o crescimento do reino, está impedindo o crescimento na sua própria vida. O prazer de discipular alguém, o prazer de caminhar com alguém, o prazer de abrir a sua casa para uma célula, o prazer de ministrar o evangelho na vida das pessoas. Ah, meu irmão, às vezes o pecado tem nos roubado até o prazer de estar na casa do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. Sonde o seu coração agora. Nós estamos aqui, muitos crentes. Então ore ao Senhor. Eu não vou convidar você para vir à frente. Eu vou apenas convidar você para vir, para se colocar em pé. E vou convidar o pessoal do louvor para vir à frente, porque nós vamos celebrar a ceia.